Meus amados irmãos, desejo vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade ímpar da parte de Deus. Agradecer o convite do pastor Pedro Tadeu, pastor Geovandro, também através do pastor Severino Ferreira de Lucena. Agradecer a Deus pela sua vida e pela vida do meu presidente, pastor Dari Ferreira. Também muitos amigos que temos aqui, que se fôssemos citar, certamente passaria mais o tempo, mas também quero agradecer pelos amigos que vieram ali de Galante para estar aqui conosco, nosso evangelista Sandrinho e demais irmãos. Estamos servindo a Deus, irmãos, ali, como já foi dito, na Assembleia de Deus em Areal, e Deus tem nos ajudado, grandes coisas Deus tem feito, tudo para a honra e para a glória do seu santo nome. Agradeço a família, pois tem sido nosso sustentáculo. E hoje estamos aqui, a esposa, duas filhas, falta apenas o rapaz que está ali cultuando com o pastor Jonas Freitas em Galante. Meus amados irmãos, sem mais delongas, abramos nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Por gentileza, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, texto conhecido de todos, versículo 51. Versículo 51, 52, até o versículo 50, até o 60. Os irmãos acharam? Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós agradecemos a Deus pela palavra que é bem conhecida no nosso meio, aonde sabemos que o diácono Estevão teve coragem, diante do sinédrio, da liderança judaica, de trazer aquela repreensão, de mostrar que aquele povo, naquele contexto, estava incircunciso de coração e também de ouvidos. A Bíblia diz que eles estavam, como também precisando, não só da circuncisão física para serem judeus, mas principalmente da sensibilidade de estar aberto à mensagem do Espírito.
E quando eu estava pensando em vir para cá, quando eu fui convidado e pensando em que falar aqui, irmãos, na verdade, nós estamos, nesses últimos dias, olhando onde estão as pessoas cheias do Espírito Santo, as pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Nesta noite já foi falado aqui que nós devemos nos encher do Espírito Santo, porque é um processo contínuo, é um processo que precisamos a cada dia buscá-lo e não resisti-lo. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, nós somos missionários, nem precisa você pensar, você vai agir, porque falar do Espírito Santo não é você ter mais do Espírito Santo. Falar do Espírito Santo é o Espírito Santo ter mais de nós. É nos dominar, é nos constranger a entender o que é missões. Por isso, dentro desse texto, nós vemos que os judeus erraram, endureceram a cerviz, tiveram rigidez ali para se dobrar diante daquele ensino, e agora rejeitaram não só os profetas, mas também o justo, com J maiúsculo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ali, de certa forma, ficaram cegos e surdos para a mensagem do convencimento do Espírito Santo. E nestes últimos dias, irmãos, Deus tem levantado homens cheios do Espírito Santo para trazer a mensagem, porque ainda tem pessoas que estão endurecidas quanto a esse assunto. E nesta noite, ao invés de resistir, ao invés muitas vezes de ficar no recuo, nós queremos se render ao Espírito Santo de Deus. Nós trouxemos a nossa adoração ao Espírito Santo de Deus. Até porque eu quero te dizer nesta noite que se é o Espírito Santo que dirige a obra missionária, se Ele é o guia, se Ele é, aleluia, o mentor da obra missionária, e nós não estamos na mesma direção, então não podemos ser cheios do Espírito Santo. Estamos em visões opostas. Estamos em lados diferentes, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, me perdoe a linguagem coloquial aqui nesta noite, mas a pedra pode comer no centro, mas você está cheio da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. O que nós devemos buscar nesta noite, irmãos, é se render ao Espírito Santo. É buscar a direção, o controle do Espírito Santo. Talvez você ache, eu tenho que ter mais do Espírito Santo. Mas na verdade, quando a Bíblia diz em João 3, que o Espírito não é dado por medida, a gente aprende que não é ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de nós. Quando vemos em Ezequiel 47, nós entendemos que as águas, naquela visão do profeta, batia nos artelhos, no tornozelo, ia para os joelhos, depois ia subindo até a cintura, até o dorso, depois até que ele não podia mais navegar. Ali nós entendemos que o Espírito dominava, levava para onde ele queria que fosse. Nós somos instrumentos do Espírito Santo de Deus. É Ele quem domina, é Ele quem ordena. Nós somos de um tempo, irmão, que os irmãos oravam e Deus direcionava onde visitar, o que fazer, com quem falar, porque tudo é o Espírito Santo quem faz. Às vezes nós pensamos, aleluia, que ser cheio do Espírito Santo é fazer movimentos espirituais, é ter alguns talentos para impressionar as pessoas ou para ter alguma fama terrena. Não, ser cheio do Espírito Santo é comissionado, é chamado para anunciar o amor de Deus e levar as almas a Cristo. Aquela pessoa que você hoje vê, e nos olhos carnais, nos olhos humanos, quantas das vezes a gente diz, o Brasil não vai para frente por conta deste, a situação não está melhor, porque essa pessoa está assim, mas o Espírito Santo não vê como a gente vê humanamente. O Espírito Santo vê diferente.
enquanto você vê talvez um tropeço para a sociedade, enquanto você marginaliza alguém, o Espírito de Deus é um pregador da palavra de Deus. Levanta no nosso meio do monturo aquele que não tinha condições, o improvável, porque só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ele chama dizendo: vinde, aleluia, a mim, disse Jesus em Mateus 11:28, os que estão cansados e sobrecarregados. Ninguém chamaria assim, mas Deus tem interesse naqueles que muitas vezes não temos. Deus, Ele nos envia aonde não pensaríamos, aonde não queríamos. O problema é que muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade. Nós não entendemos muitas vezes a mensagem. Ficamos endurecidos, ficamos incircuncidados no sentido, agora não do termo do Antigo Testamento, mas do coração. E a Bíblia diz em Deuteronômio 10:16 que essa incircuncisão nos traz teimosia, nos traz muitas vezes rebeldia. Mas nesta noite nós estamos falando para pessoas sensíveis ao Espírito Santo, direcionadas pelo Espírito Santo. Pessoas que têm, aleluia, totalmente dominada por Ele, tendo a visão dEle, porque muitas vezes, ainda quando as nossas visões não coadunam, mas que a dEle permaneça. E lá na frente, nós vamos ver que Ele está com a razão, porque Ele é Deus. Ele sabe quem precisa e quando precisa. O conselho de Paulo, aleluia, aleluia, quando ele diz em Tessalonicenses, aleluia, glória a Deus, 1 Tessalonicenses 5:19, ele diz: não resisti, aleluia, ou talvez não abafeis, ou talvez não apagueis o Espírito. É bem verdade que ele segue uma correlação de dons, mas nesta noite entenda, não se oponha ao Espírito. O texto ali é se opor à ação do Espírito, é estar, aleluia, na contramão, resistindo de alguma forma, de não querer ir na mesma dimensão. Mas aqui é o contrário, irmãos. Aonde Ele mandar, nós iremos. O que Ele mandar, nós faremos. Aquilo que Ele colocar na sua boca, você vai falar. Pode ser para aquela pessoa que você diz que não era para ser, naquele contexto que não era para haver, mas é o Espírito que ainda está no controle de todas as coisas. Eu e você, nós somos instrumento, mas foi dito aqui nesta noite, Ele conhece todas as coisas, porque Ele prescruta as coisas do Deus Altíssimo, do Senhor soberano, sobre toda a sua igreja. Nesta noite, entenda, irmãos, esta rápida reflexão. Eu não quero passar de maneira nenhuma do horário, mas eu quero te dizer, aleluia, o Espírito Santo de Deus é o Senhor das missões. Ele quem controla, por mais que seja bom, eu tenho alguns atributos, eu tenho algumas características, por mais que seja necessário, já foi falado aqui em questões linguísticas, em culturação, tudo isso é muito bom, mas o direcionamento do Espírito é primordial, é essencial, é extremamente necessário o Espírito dizer, vai, e Ele já vai te capacitando, Ele já vai te preparando, Ele já vai te enchendo, e você quando chega lá, Ele está, aleluia, te utilizando para a glória do nome dEle. Por isso, meus irmãos, nós víamos antigamente, eu digo antigamente porque, aleluia, alguns dias atrás, alguns tempos atrás, nós víamos mais ação, porque as coisas não eram tão metódicas, as coisas não eram tão protocolares, mas era sempre o Espírito dizendo, vai, e a igreja obedecendo. Foi assim que a Assembleia de Deus, ela chegou, aleluia, aonde nós estamos hoje, cerca de 44 milhões, não é assim? De crente, de cristãos. Eu estava assistindo, aleluia, o pastor Douglas Batista ali
na convenção em Pernambuco, ele estava dizendo, aleluia, 114 anos, 44 milhões aproximadamente, e nós chegamos como? Cheios do Espírito Santo de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, dizendo que Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva o homem para o céu, porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Salvo engano, no dia 9 de junho, ainda a nossa irmã Celina Albuquerque, da Igreja Batista, os irmãos sabem mais do que eu, né? E ela tinha um tumor nos seus lábios, e conta-se a história dos pioneiros, que quando os missionários chegaram e oraram, e Deus fez um milagre, e repreendeu aquela enfermidade, e aquela mulher foi curada, mas não só curada, ela foi batizada, revestida pelo poder de Deus. E quando voltaram para a Igreja Batista, eles não mais aceitaram, nós não temos esse costume, não é nossa doutrina, e saíram 18 irmãos, aleluia, para a missão apostólica da fé, até no dia 18 de janeiro, chegar a Assembleia de Deus no Brasil. Foi assim que a igreja foi fundada, irmão, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é assim que a igreja marcha, é assim que a igreja continua. Nesta noite eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus vai te dar revelação, que o Espírito Santo de Deus vai te dar direcionamento, Ele quem vai te usar, você vai ser apenas canal, e é necessário só Ele estar à frente de todas as coisas. Não resista. Aleluia. Ele estará aqui nesta noite para operar no nosso meio, para falar aos corações. Ainda cremos, irmão, no poder desse Espírito Santo. Devemos adorá-lo na beleza de sua santidade. Glórias ao Deus Pai, glórias ao Deus Filho, glórias ao Deus Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração, mas que nesta noite caia um temor, um tremor, uma sensibilidade do céu. Aleluia, uma graça da parte de Deus, para que possamos, irmãos, entender que muitas vezes nós queremos resolver de outras formas, mas ainda é o Espírito Santo que é o Senhor da situação. Eu vim para te dizer que Ele continua direcionando, colocando as coisas nos seus devidos lugares, levando a pessoa à situação correta. Veja o testemunho que o pastor Pedro Tadeu, ele contou nesta noite sobre o curso de inglês. Às vezes, irmão, tem gente que pensa que é tudo ocasionalmente, tem gente que pensa que as coisas acontecem acidentalmente, mas foi dito que o Espírito tem o controle de todas as coisas. Quem sabe desses 30 alunos que irão ao curso, surgirão missionários que falarão inglês e aprenderam pela direção do Espírito, levantando uma pessoa, cada um trabalhando, cooperando, e o Espírito interligando. O Espírito teve que Estevão morrer. Ele não tem uma história final como um conto de novela, mas até hoje nós somos a semente. Oh glória! Até hoje o grito do pregador fiel Estevão está na nossa garganta. Aleluia! Até hoje, irmãos, oh glória, a gente vê os céus abertos, o Senhor assentado, se tivermos a mesma postura, cheio do Espírito Santo, homem de bem, aleluia, e cheio de sabedoria. Homem de bem, eu posso até conseguir essa característica. Sabedoria, eu posso até, aleluia, rogar a Deus e ter essa característica. Mas ser cheio do Espírito Santo é imprescindível. Não pode prescindir, não pode faltar. Eu não posso abrir mão. Antes de qualquer coisa, é o Espírito que está no controle de todas as coisas.
Quando eu estava meditando nesta palavra, irmãos, eu me lembrei de algo da infância, bem inocente, sobre uma luva. E eu quero ser bem rápido, mas eu sei que todos sabem. Trouxe até essa luva porque ela falou comigo. Trouxe uma mensagem para mim. Porque todos sabem. Talvez você aprendeu com a tia do colegial, a tia da classe da escola dominical. Mas a grande verdade ainda é a mesma. Que a luva, ela só vai ter serventia de fazer a proteção, a escrita, a costura, aquilo que você vai fazer com a luva, se a mão estiver dentro dela. Para que serve uma luva sem a mão? Nós somos apenas as luvas, irmãos. Nós somos apenas a caneta. Nós somos apenas o bisturi. O Espírito de Deus ainda é quem enche. E através de nós, em nós e por nós, se utiliza para fazer a obra de Deus na terra. Agora, pela fé, eu vejo as luvas cheias do Espírito Santo de Deus nesta noite. O Espírito enchendo a tua vida e você sendo direcionado. Saiba que você não foi para o emprego errado, você não está na posição errada, você não estuda o curso errado, você, aleluia, não faz nada errado, porque em tudo o Espírito Santo tem um direcionamento, tem um trabalhar e Ele está guiando todas as coisas. Tudo que está acontecendo na tua vida é pela direção do Espírito. Agora deixa Ele te levar, deixa Ele te dominar, deixa Ele te usar aonde Ele te colocou para fazer. O que Ele colocou para fazer. Até as pessoas não evangélicas, que vieram aqui, não vieram por si. Foi o Espírito de Deus que trouxe, dizendo: vai, porque lá eu marquei contigo, eu te amo, eu te quero bem. Irmão, é o Espírito Santo que está sendo adorado nesta noite. Você pode adorá-lo, aleluia, por alguns minutos nesta noite? Oh, Espírito Santo, Consolador amado, aleluia, bendito é o teu nome, Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo que está conosco, não nos permita te entristecer. A Bíblia diz que Ele é uma pessoa, assim como, aleluia, os três da Trindade, os dois, aliás, Ele é uma pessoa, e nós devemos, irmãos, ter um relacionamento com Ele. Busque esse relacionamento bem intrínseco nesta noite, a ponto de deixar Ele te conduzir, deixar Ele dominar todas as tuas ações. E quando a nossa razão, quando a nossa forma de pensar, aleluia, ela quiser nos trair, mas aí o Espírito, ele sempre desperta, ele sempre puxa, e ele sempre diz: é por aqui. Agora cabe a gente ser sensível. Ai de nós, se formos incircuncisos de ouvido e de coração, surdos ao Espírito, cegos à direção do Espírito de Deus. A Bíblia diz uma ordem. Está escrita essa ordem em Efésios 5,18. A igreja conhece de cor, né? Não vos embriagueis com vinho, em que há, mas enchei-vos do Espírito. Paulo deu essa ordem numa comparação aparentemente até superficial ou rasa, mas de um significado muito grande. Porque a Bíblia diz, aleluia, que o Espírito é quem deve dominar a gente para todos os sentidos. Quando ele fala: não vos embriagueis com vinho, havia um Deus que no seu título romano levava o nome de Dionísio, mas também era mais conhecido por Baco. E era o Deus da fermentação alcoólica, do vinho fermentado.
e ele estava dando uma recomendação, mesmo preso, escrevendo a Efésios, ou aos Éfesos, né? Nós entendemos que ele estava dizendo, não seja dominado, ou não deixe ser dominado por algo que tira seu senso, seu raciocínio, que lhe leva à libertinagem, que lhe leva à dissolução, que lhe leva à contenda, mas encha do Espírito. Encha do Espírito, porque crente dominado pelo Espírito é diferente. E esse encha do Espírito é um ato contínuo, é um verbo no gerúndio, né? No NDO, que vai sempre, aleluia, nos enchendo. Por isso, nesta noite, ele está aqui, aleluia, para que você e eu permita ele nos dominar mais um pouquinho, até chegar à estatura que ele nos domine completamente. Que sejamos, irmãos, se nós passarmos aqui mais um pouco, aleluia, a essa leitura, nós entendemos em Atos 11, 24. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos concluir com esse versículo. Eu tenho um pensamento que é melhor deixar com sede do que matar afogado, né, pastor Pedro? Então é melhor. Atos 11 e 24. Glória a Jesus. Os irmãos acharam? Diz a palavra de Deus. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se unia, ou em outras traduções, se convertia ao Senhor. Essa ainda é a receita. A gente quer ver as pessoas se converterem? Todo o objetivo desse trabalho tão lindo, que é o trabalho primordial da igreja, não é para as pessoas se converterem a Cristo? Então é essa. Barnabé era homem cheio do Espírito Santo, e as pessoas se convertiam ao Senhor, a ponto de mais à frente você vê, aleluia, o próprio Espírito separando-o para a obra missionária. E nesta noite, irmãos, eu quero concluir dizendo, não vou aqui mais ler ou falar nada com relação ao assunto. Eu quero concluir dizendo, o Espírito ainda continua separando, vocacionando, levantando pessoas cheias, pessoas dominadas por Ele para fazer a obra. Agora que em mim, ou a partir de mim e de todos nós, deixemos de lado, muitas vezes, toda e qualquer influência para ser dominado pelo Espírito, para que a única influência seja Ele. Tem um hino que vocês cantam, eu digo vocês porque meu chamado não foi cantar, sabe? Mas a gente canta também, né? Todo que tem fôlego louvo. Então, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Não é assim? Me corrija se eu estiver errado. Mas o que eu quero dizer também tem essa conotação. No sentido do Espírito. Cale todas as vozes. Escute só o Espírito na sua vida. Deixe só o Espírito lhe orientar. Porque ainda que lhe custe a vida, Estevão não foi aquele politicamente correto, não foi aquele cheio de demagogia, de protocolos, mas ele, irmão, foi direcionado pelo Espírito. Oh, glória a Jesus. E nesta noite, o mesmo Deus que chamou a Barnabé, o mesmo Deus que chamou a Estevão, porque a característica de Estevão para ser diácono em Atos 6 era cheio do Espírito Santo de Deus. E nesta noite aqui nós estamos procurando ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito vai te mandar ir, o Espírito vai te mandar falar, o Espírito vai te impulsionar, o Espírito vai te conduzir. Agora deixe Ele no controle da situação.
Ainda que você estiver passando por uma situação tão grande de problemas com a justiça ou com qualquer coisa, a própria Bíblia diz: olha, não se preocupe com o que é a vez de fazer ou de falar. É Ele quem coloca a palavra na nossa boca. Eu, às vezes, irmãos, fiquei impactado com o testemunho que li, quando alguém disse assim, até que teve um câncer, uma doença tão terrível, que definha, que mata, incurável. E alguém disse: eu tive um câncer para a glória de Deus. Que expressão forte, né? Mas é porque o Espírito Santo, ele aproveita de todas as situações. Ele cura, mas antes, às vezes, ele... Aleluia! Nós não sabemos como vai ser, da maneira que é. Aleluia! Nós só sabemos que estamos na direção dele. Não podemos sair. Ele ainda é o Senhor das missões. Ele ainda é o Deus que controla a igreja na terra. A igreja não vai se curvar. A igreja não vai parar. Pode levantar dólar, pode levantar euro, pode levantar o que levantar. A igreja continua de pé, porque o Espírito Santo é o Deus da igreja. Não vai ser crise, nem vai ser política. É lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas sempre o Espírito Santo estará como Senhor da igreja. E é nesta convicção, irmãos, é neste sentimento que eu programei a minha vida. Muitas vezes, quando estudava, a gente, como qualquer um de vós, sonha em algumas profissões, em algumas coisas, mas sempre, escute isso que é muito importante, e eu digo porque eu vivi, sempre dizendo: Espírito Santo, guia. Eu tive, aleluia, a bênção de crescer num lar evangélico, o privilégio de ter avós pastores. Eu tive o privilégio de ser acompanhado e que nos ensinava. Olha, procura ver qual é a visão do Espírito Santo sobre isso. Procura consultá-lo, procura ver e deixar ele dominar as tuas ações. Eu não sou nada, irmãos, tudo que sou é pela graça, mas tudo que faço foi porque o Espírito Santo tem nos conduzido. E para a glória de Deus, com 18 anos de idade, isso eu acho que é até um fato talvez inédito, poucos têm. 18 anos de idade, nós já dirigíamos congregações no Campo de Galante. Tem alguns irmãos aqui que sabem da nossa história. Passamos 18 anos dirigindo congregações ali. Depois de 18 anos, Deus nos trouxe para o campo e estamos fazendo a obra na direção do Espírito Santo. Foram 2 anos como auxiliar, 6 anos como diácono, aleluia, 8 anos como presbítero, 6 como evangelista, e Deus nos trouxe ao pastorado, porque é pela direção do Espírito Santo de Deus. Permanece no lugar em que foste chamado. Siga a direção do Espírito Santo de Deus e você vai ver que tudo tem congruência, tudo tem encaixe, tudo dará certo. Aquilo que você vê tão antagônico hoje, é lá na frente você entendendo tudo e dizendo: o Espírito me colocou aqui, foi para isso. O Espírito me levantou, foi para esse tempo. O Espírito vai me usar, é aqui. Você vai dizer, eu digo profeticamente nesta noite, que você vai reconhecer que o Espírito está no controle, e lá onde você está, Ele vai te usar, e almas, assim como Barnabé, se unirão, se converterão ao Senhor, porque você está cheio do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.